Sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo. Acabou agora há pouco no Maracanã essa partida entre Flamengo e Palmeiras. Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 3-2. Jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de líder e vice-líder. Os dois agora têm o mesmo número de pontos. Eu vou falar sobre essa partida aqui, trazer as notas dos jogadores, as estatísticas do jogo e comentar um pouco sobre alguns lances que ocorreram nessa partida. Teve polêmica aqui de arbitragem. Bom, primeiras estatísticas dessa partida aqui, como vocês podem ver, o Flamengo teve 48% de posse de bola contra os 52% do Palmeiras, 8 chutes do Flamengo a gol e 20 do Palmeiras, 4 chutes do Flamengo acertando a meta e 9 do Palmeiras. Grandes chances criadas pelo Flamengo tiveram 3 e uma do Palmeiras, nenhum dos dois desperdiçou suas grandes chances criadas. 323 passes do Flamengo com 80% de aproveitamento, 339 passes do Palmeiras com 79% de aproveitamento, 13 faltas pro Flamengo, 16 faltas pro Palmeiras, um escanteio pro Flamengo e 8 escanteios pro Palmeiras. Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo nesse campinho, tá marcado aqui as finalizações de cada clube no jogo. O Palmeiras teve muitas finalizações, como vocês podem ver aqui, muitas marcas verdes. E o Flamengo também teve algumas finalizações, mas não tantas como o Palmeiras. O Flamengo matou o jogo basicamente no primeiro tempo. No segundo tempo não se expôs tanto, segurou um pouco o Palmeiras e só controlou a partida, esperando o final do jogo. Vou trazer aqui mais alguns dados dessa partida. Como vocês podem ver, finalizações aqui. 2 finalizações bloqueadas do Flamengo, 6 do Palmeiras. O Palmeiras acertou uma bola na trave, chutes de dentro da área aqui, estatística interessante. O Flamengo chutou 6 vezes de dentro da área, o Palmeiras chutou 11. Algumas estatísticas de defesa aqui, como vocês podem ver. O Flamengo teve 24 desarmes no jogo, o Palmeiras teve 20. 11 interceptações do Flamengo contra 8 do Palmeiras. 6 bloqueios contra 2 do Palmeiras. 27 bolas afastadas do Flamengo contra 14 do Palmeiras. 7 defesas do goleiro do Flamengo contra uma defesa do goleiro do Palmeiras. Disputas, como vocês podem ver aqui, o Flamengo venceu 63 disputas, o Palmeiras venceu 56. Foi um jogo muito pegado, um jogo muito disputado, intensidade lá no alto. Líder e vice-líder, a gente não poderia esperar um jogo diferente. Bom, agora eu vou trazer para vocês aqui a nota dos jogadores nessa partida e falar um pouco sobre esse jogo. Primeiramente eu vou analisar o Flamengo e depois eu vou analisar o Palmeiras. Como vocês podem ver, o destaque do Flamengo foi o Pedro, fez uma partidaça, fez um gol e deu uma assistência, junto com o Arrascaeta, que foi o segundo destaque do Flamengo no jogo, deu um passe também, fez um gol. O Rossi tomou a nota 7.7, o Alexandro 6.6, Léo Pereira 6.2, Léo Ortiz saiu, foi substituído pelo Danilo, o Royal tomou a nota 7.3, o meio-campo do Flamengo também com 7 pro Pulgar, 7.8 por Jorginho, que fez um gol de pênalti. O meio-campo do Flamengo foi muito bem nesse jogo e o Jorginho aqui, como vocês podem ver, jogou demais. O Samuel Lino eu achei que não foi muito bem, tomou nota 6.8. O Luiz Araújo aqui, jogador de beirada do Flamengo de velocidade, tomou 7.1, jogando pela direita. Pedro Arrascaeta, a gente já falou sobre os dois. O que vale ressaltar no primeiro gol do Flamengo foi o belo domínio do Pedro, virou o Fux e deu um excelente passe pro Arrascaeta infiltrar na defesa, sair de cara a cara com o goleiro do Palmeiras e fazer 1-0. O segundo gol teve um encontrão do Pedro com o Fux. Muita gente reclama ali. Os palmeirenses pediram uma falta ali, mas o juiz não marcou. Ele fez um pênalti no Pedro, o Jorginho bateu. E o terceiro gol do Flamengo, como vocês viram, o Aníbal Moreno sai jogando errado. A bola sobra pro Pedro. Ele sai de cara com o Carlos Miguel para fazer o 3-1 pro Flamengo. Depois disso, o Flamengo segurou o primeiro tempo, já estava no final. E no segundo tempo, o Flamengo veio, não se expôs tanto, fez seu jogo ali, controlou bem. Palmeiras teve alguma chegada, mas não conseguiu ultrapassar a linha de defesa do Flamengo. No final do jogo, já no abafa final, o Palmeiras consegue fazer 3-2, mas naquela altura do jogo já estava resolvido. Foi literalmente no último minuto de jogo. Como vocês podem ver aqui, os jogadores que vieram do banco do Flamengo foram o Carrascal, o Saul, o Bruno Henrique e o Danilo e o Gonçalo Plata. Esses foram os jogadores que entraram no Flamengo no jogo. Excelente jogo do Flamengo. O Flamengo fez seu resultado, jogou bem, jogou em casa com sua torcida. Poderia ter feito mais, porém não se expôs tanto. Vai ter um jogo agora difícil contra o Racing pela Libertadores. Agora o Flamengo fica com a moral ainda maior, pois estava 3 pontos atrás do Palmeiras, que é o vice-líder, iguala nessa pontuação. Falta 10 jogos para os dois aí. A gente vai ver o que vai acontecer nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Agora falando sobre o Palmeiras.
Bom, como vocês podem ver, o Palmeiras teve uma mudança no gol. Entrou o Carlos Miguel no lugar do Everton, que estava contundido e não pôde participar desse jogo. A torcida já vinha pegando muito no pé do Everton, mas eu acho que o Carlos Miguel não interferiu muito no resultado. Acho que os 3 gols ali foi vacilo, ele nada pôde fazer. Creio que não teve interferência direta dele para o resultado final do jogo. Bom, como vocês podem ver, ele tomou uma nota baixa, 5,4, pois tomou 3 gols na partida. O Kevin tomou uma nota de 6,7, Fux 6,5. Gustavo Gomes foi o destaque do Palmeiras no jogo, tomou a maior nota do time titular, 7,4. E o Piquerez 6,4, foi expulso ali na reclamação final, logo após o jogo. O Aníbal Moreno tomou a nota de 6, Maurício 6,4, Andrés Pereira 6,6, Felipe Anderson 7,2, Flaco Lopes 6,8 e o Vitor Roque 7,2. Eu achei que o Palmeiras fez um jogo interessante ali nos primeiros minutos, abafando um pouco o Flamengo, não deixando o Flamengo sair muito. O Palmeiras teve algumas chegadas, teve um pênalti, a reclamação dos jogadores do Palmeiras com o empurrão do Jorginho nas costas do Gustavo Gomes. Poderia ter sido marcado um pênalti ali. A partida ainda estava 0-0. Logo após isso, teve algumas chegadas do Palmeiras. O Flamengo ainda não havia chegado na partida. A primeira chegada do Flamengo foi com um gol, onde o Fux vai marcar o Pedro, saiu errado. E o Arrascaeta infiltra para fazer 1-0 Flamengo. O segundo gol teve o encontrão do Fux com o Pedro, onde a torcida do Palmeiras também reclama de arbitragem. Uma falta ali no Fux. Ele perde pro Pedro no corpo e faz o pênalti. O Flamengo faz 2-0. E o terceiro gol foi uma falha do Aníbal Moreno, quando tentou dar um lançamento. O jogador do Flamengo intercepta a bola e a bola sobra pro Pedro, praticamente sozinho, infiltrando para fazer o 3-0 Flamengo. O que marcou muito o Palmeiras nesse jogo foi os erros defensivos, falhas individuais e coletivas. O primeiro gol foi uma falha coletiva, no segundo, a falha individual e no terceiro também uma falha individual. Em um jogo grande como esse, se você comete muitos erros, é lógico que você vai pagar por eles. E o Flamengo aproveitou bem. Acho que foi um jogo interessante, foi um jogo bom. Um jogo com cara assim de final, porque os dois clubes estão ali brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi melhor, jogou em casa com sua torcida, aproveitou suas chances. O Pedro fazendo uma partidaça. Eu não sei como o Felipe Luiz não enxerga o Pedro como titular absoluto nesse jogo. O Arrascaeta aparecendo bem nessa partida também. O meio-campo com o Jorginho realmente é um jogador de outro nível. Jogou muito bem essa partida, controlou muito bem o meio-campo. Pelo lado do Palmeiras também, o Vitor Roque tentou algumas jogadas. O Flaco Lopes um pouco abaixo, deu alguns chutes, mas errou bastante. O Felipe Anderson tentou um pouco, mas estava um pouco abaixo, não teve muita intensidade. O meio-campo do Palmeiras hoje deixou a desejar. O Aníbal Moreno foi o maior responsável ali por esse declínio do meio-campo do Palmeiras no jogo. O Maurício um pouco sumido no jogo. O Kevin apareceu mais no segundo tempo. O Piquerez jogou bem, fez um jogo relativamente bom. Teve algumas faltas ali, algumas chegadas, mas nada que interferisse ali diretamente no resultado. Gustavo Gomes também fez uma partida boa, fez um gol no final do jogo. E o que fica dessa partida é isso, rapaziada. Foi um belo jogo, uma partidaça. Esses dois clubes podem se enfrentar de novo aí na final da Libertadores, fazer outro belo jogo pra gente. O maior problema que eu sempre falo e vou falar aqui nesse vídeo é a intensidade dos jogos. Acho que a gente está muitos degraus abaixo de jogos de elite assim do Brasil, atingir um patamar de jogos de elite da Europa. Não digo em qualidade, mas sim intensidade e não para tanto de reclamação de arbitragem toda hora. Acho que quanto mais fluir o jogo, melhor pra gente, melhor pro futebol. Como vocês podem ver, os dois estão empatados aqui em número de pontos. O Flamengo pega o Fortaleza agora fora de casa e o Palmeiras pega o Cruzeiro. Jogo difícil pro Palmeiras aí. Terceiro colocado, que estava na disputa até pouco tempo pelo título também. Creio que agora ficou um pouco mais difícil pro Cruzeiro. Porém, a gente nunca sabe, né? Campeonato Brasileiro. E esses 3 clubes aí estão até o final na disputa. Se você gostou da minha análise aí, deixa um like, comente, se inscreva no canal para dar aquela força, aquela fortalecida e nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Valeu, rapaziada. Esse foi mais uma análise pós-jogo. Tamo junto.